MXRF11, porque todo mundo fala que é para não comprar esse fundo e apresenta uma infinidade de FII que pode ser melhor que esse. Eu decidi fazer a minha própria análise e eu vou compartilhar com você. Esse fundo imobiliário conta com 1.321.795 investidores. O MXRF11 foi um dos primeiros FIIs a desdobrar as cotas para a base 10 e isso resolveu uma dor dos investidores, que era comprar um FII, uma cota base 100 ou uma cota base 1.000, e aquilo que sobrava, né, ficava ali na conta esperando o próximo aporte. Esse fundo imobiliário tem um patrimônio de 4,1 bilhões de reais, é um fundo muito grande, ele também já tem um bom histórico de negociação na bolsa. O valor justo dele é R$ 9,42 e ele está sendo negociado com 2% de desconto, já que o preço dele hoje é de 9,64. A liquidez média diária dele também é excelente, mais de 9 milhões. Isso é importante para a gente comprar e vender cotas sem nenhuma preocupação. Você negocia muito facilmente as cotas do MXRF11. No último ano, a cota variou de um preço de 8,14 a 9,64. O dividend yield dele anualizado é de 11,99%. Nos últimos 30 dias, houve uma valorização na cota de 2,55%. Num período um pouquinho mais longo, um ano, o fundo apresentou uma valorização de 7,35%. E nos últimos 5 anos, aí sim, tem uma valorização bem mais expressiva, mais de 61%. E o que você leva quando você compra uma cota do MXRF11? O MXRF11, ele é um fundo de papel, um FII de CRI. Então, ele não investe diretamente em imóveis, mas em certificados de recebíveis imobiliários, que são títulos de dívida. É como se ele emprestasse dinheiro para várias empresas, essas empresas pagam os juros da dívida ao fundo e o fundo repassa esse valor aos cotistas. Hoje, o portfólio do MXRF11 tem 79,6% alocado nesses títulos de dívidas, né, os CRIs. Eles também investem em cotas de outros fundos imobiliários, isso representa 10,8% do patrimônio do fundo, e é interessante porque investindo em um fundo imobiliário que investe em outros fundos imobiliários, você pode também ter uma diversificação da sua carteira, né, do seu próprio portfólio. 6,9% do patrimônio está alocado em permuta financeira. O que é permuta financeira? Imagina que uma empresa especializada em construção de prédios residenciais chega lá no fundo e fala: compra um terreno, eu vou construir o prédio e você fica com uma porcentagem de tudo o que eu vender. Isso é uma permuta financeira. Se a construtora desse um dos apartamentos ao fundo, então isso seria uma permuta física. O fundo também tem 2,7% em caixa. Enfim, falando especificamente dos CRIs, então, os CRIs que eles têm em portfólio têm indexação a CDI, que representa 11,43% do book de CRI, e eles têm uma taxa média de aquisição de 2,74% e uma taxa média de mercado de CDI mais 2,79%. A parte de IPCA, tudo isso aqui é indexador de inflação, tá? O INCC, se não me engano, ele é mais voltado para obras e o IGPM é mais voltado para preço de imóveis, ali, aluguel, tudo isso. E então tá IPCA mais 8,68 para a taxa de aquisição, e na marcação a mercado sofreu um pouco aí de desvalorização, um pouco não, né? Bastante. Tá IPCA mais 10,53%. O fundo é mais alocado em IPCA, 77,34% do book de CRI está indexado à inflação. Também tem uma partezinha pré-fixada aqui e os CRIs. Vamos dar uma olhada na carteira dos CRIs. O que a gente tem que olhar na carteira de CRI? Primeiro, a gente tem que olhar quantos CRIs eles têm em portfólio. Então, eles abrem aqui para a gente, eu contei, deu 87 CRIs. Quanto maior o número de CRIs, maior é a diversificação. Mas não adianta ter uma infinidade de CRIs se eles se repetem várias e várias vezes. Então, a gente tem que prestar atenção também nos CRIs que se repetem. Eu já olhei o CRI, por exemplo, o Helbor aqui, ele se repete, eu deixei marcado aqui 3 vezes, só que contando tudo isso,
Esses 3 CRIs representam aí 4,14% do patrimônio do fundo. Então, não é muita coisa, tá bem tranquilo. Juntando essas outras duas posições aqui que o fundo tem, elas não se repetem, eu já conferi. Então, somando tudo isso aqui, o fundo tem 10,74% do patrimônio alocado em somente 3 FIIs. E isso é bom. 3 FIIs não, 3 CRIs. É um excelente número, quer dizer que o fundo está bem diversificado, tanto em número de CRIs quanto em devedor. A gente também tem que olhar o book de fundos imobiliários, né, o book de FIIs. Então aqui na carteira de FIIs, eles têm aqui alguns fundos imobiliários que a gente conhece, tem outros aqui que representam um pouco do patrimônio, então eles não trazem. Alguns a gente conhece bem, Mana 11, que é um hedge fund, Gari 11, é um híbrido, HGRU, um fundo muito bom de renda urbana, e alguns outros fundos, igual esse aqui, por exemplo, o Lago da Pedra, unidades autônomas, tem unidades autônomas 5, eles são fundos para investidores qualificados, eles são fundos muito específicos, praticamente eles têm ali, o fundo até cita aqui, que eles têm uma estrutura de CRI, mas que foram montados como um FII. E essa é uma das vantagens de você comprar CRI através de fundos imobiliários, né? Porque você tem acesso a ativos que você não teria comprando com o seu CPF. E em relação às permutas, como eu já expliquei o que é permuta, aqui a gente pode ver o fluxo de caixa. Dá para perceber que 80% do fluxo, né, do dinheiro que o fundo vai receber, vai vir lá nos últimos 6 meses, que é depois do habite-se, que é a autorização para a pessoa poder realmente morar no imóvel. Então o fundo começa a investir e depois ele recebe aí uma bolada. Atualmente o fundo investe 276,18 milhões de reais nesse tipo de permuta. E sobre rentabilidade, qual é o retorno que você vai ter se você investir nas cotas do MXRF11? Aqui a gente tem um histórico até 2016 e a gente pode ver que o fundo distribuiu todo ano certinho. Esse valor varia bastante porque o fundo tem indexação tanto a CDI quanto IPCA, como eu mostrei. Em 2023, a gente pode ver que o fundo distribuiu muito, R$ 1,38 por cota. Em 2024, R$ 1,17 e esse ano, de janeiro até agora, né, no acumulado, distribuiu 77 centavos por cota. O último rendimento que eles pagaram foi 10 centavos e o próximo, que vai ser pago no dia 12, representa 1,03% ao mês. Claro que isso levando em consideração o valor da cota de fechamento, que era R$ 9,62, essa rentabilidade ela vai variar muito de investidor para investidor, né? Porque depende do seu preço médio. Eu fiz aqui uma planilha para a gente fazer os cálculos de quanto um investidor precisa investir para chegar a ter cotas infinitas, ou seja, para ele não precisar tirar dinheiro do bolso para comprar uma nova cota, para comprar uma cota somente com os rendimentos que ele recebe já desse fundo imobiliário, que é o famoso efeito bola de neve e o famoso número mágico. Então, eu vou colocar aqui o preço, que é R$ 9,64 hoje, e como eu não tenho nenhuma cota, não recebo nada, o último rendimento pago foi 10 centavos, então se eu comprar uma cota, obviamente, eu vou receber 10 centavos. Mas se eu comprar 100 cotas, eu vou ter que fazer um investimento de R$ 964 e vou receber todos os meses R$ 10. Isso já é suficiente para comprar uma nova cota. Na verdade, até menos, né? Talvez 97. Com 97 cotas, eu já conseguiria comprar uma outra, porque eu receberia 9,70 e isento, né? Não tem que pagar nada. Esse valor seria o igual a 1,04% ao mês. Claro que ninguém para por aqui, né? Quando você começa a investir, você investe, então você vai acumulando cotas. Se você comprar 500 cotas, você vai investir R$ 4.820 e vai receber todos os meses R$ 50 na conta. Com 1.000 cotas, você vai investir R$ 9.640 e receber todos os meses R$ 100. E se você quiser investir ainda mais, você pode comprar 5.000 cotas e receber R$ 500 todos os meses somente com o MXRF11. Claro que se o rendimento variar e variar para baixo, que é muito possível, a sua rentabilidade também vai cair. E outra coisa que também pode acontecer é o preço subir e você acabar comprando caro, né? Você paga, por exemplo, R$ 10 por cota, você já teria que investir 50 mil. Vale a pena investir no MXRF11?
Eu gostei da diversificação da carteira, ele é um FII bilionário e isso possibilita ter uma diversificação maior. No fim das contas, não é o ativo que o fundo vai investir, é o quanto esse ativo vai representar da carteira, porque é isso que vai te proteger, que vai proteger o seu patrimônio. Por isso, na minha opinião, o MXRF11 é um bom fundo imobiliário e vale a pena investir. Eu investiria, assim como eu já investi nele, mas lembrando que isso não é uma recomendação de investimento, essa é só a minha opinião. Mas diz aí nos comentários se você é um dos cotistas do MXRF11, se você gosta, se você não gosta, se você acha que existem melhores. Aproveita também para curtir esse vídeo. Se você quiser apoiar o canal, você pode ser um membro FII em Foco. Tem várias vantagens. E no mais, curta, comente, compartilhe e a gente se vê no próximo vídeo.